Boa noite, galera tricolor. Aqui é Ney Mendel do canal Flume Mendel. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro, e a gente vai comentar algumas notícias sobre o nosso querido Fluminense. Primeiramente, a gente vai falar do jogo de ontem. Fluminense 1, Madureira 0. Jogo realizado em Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O Fluminense vinha de uma derrota frente ao Bangu e ontem o time melhorou pelo menos 50%. O Fluminense no primeiro tempo teve alguma dificuldade, mas no segundo tempo o Fluminense foi bem melhor, bem superior, teve diversas oportunidades de abrir o placar, o ataque pressionando a defesa do Madureira, oportunidades surgidas para Fred, enfim, para William Bigode, para Natan. Muitos jogadores perderam muitos gols ontem. Cris Silva foi um jogador que teve um desempenho um pouquinho melhor do que a sua estreia. Pelo menos ele apareceu bastante no ataque, embora seus cruzamentos tenham sido defeituosos. Mas já teve uma evolução muito grande do desempenho do Cris Silva. Até o Samuel Xavier não foi tão mal ontem, melhorou bastante. A zaga soberana, com Nino, Davi Braz e Felipe Melo. Depois o Felipe Melo passou para o meio campo, o Fluminense teve uma melhora acentuada. Me parece, pelo que a gente tem observado, que o Fluminense tem um desempenho melhor quando passa para o sistema 4-4-2 ou 4-3-3. O sistema 3-5-2, o Fluminense ainda não está sendo objetivo, não está tendo sucesso no sistema 3-5-2. Então, de repente, é hora da gente mudar o esquema, né, gente? Se não está surtindo efeito, é hora de mudar um esquema para que os jogadores se sintam melhores. Parece que o elenco não tem agradado esse esquema 3-5-2. Os jogadores preferem o sistema 4-4-2 ou 4-3-3. Então, é bom a gente conversar e tentar mudar o esquema, já que não está dando certo 3-5-2, né? Para você utilizar o sistema 3-5-2, esse esquema tem que ser bem treinado e bem assimilado pelos jogadores, coisa que não está acontecendo, né? O Fluminense tem se mostrado muito vulnerável na sua defesa no sistema 3-5-2. Notas dos jogadores, pessoal. Marcos Felipe, nota 7. Pouco trabalhou, mas quando trabalhou, foi muito bem. Tá? Marcos Felipe vem começando bem a temporada. Ele está com uma sombra também do Fábio. Qualquer falha do Marcos Felipe, se o Fábio entrar, vai assumir a posição. Então ele vem jogando muito bem o Marcos Felipe nessas duas primeiras rodadas. Nino e Davi Braz foram firmes na marcação e tranquilos, né? O Nino, inclusive, seguro e conseguia sair jogando também, para armar o time. Felipe Melo marcou bem e no segundo tempo foi bem melhor, quando passou para a sua posição de origem, que é o meio-campo. André, bem na marcação e bem na saída de bola. É um jogador que se destaca jogo após jogo. Iago Felipe foi pouco efetivo ontem. É um jogador que demonstra aquela garra de sempre, aquela vontade. É um jogador que tem uma entrega muito grande nos 90 minutos, mas é um jogador que foi pouco efetivo no ataque. Depois entrou o Natan, que deu mais consistência ao time. Ele articulou mais as jogadas, chegou na frente para concluir também. Tá? Entrou bem o Natan mais uma vez, nota 6,5. John Arias entrou muito bem no jogo, bem nos contra-ataques, inclusive fez o gol da vitória. Fred, mais um jogo apagado do Fred, né? Não deixou sua marca de artilheiro, mais uma vez. Cano entrou bem, foi muito acionado, fez algumas tabelas e participou bem do jogo. Cris Silva, como eu falei, apareceu constantemente na esquerda, mas errou a maioria dos cruzamentos. Nota 5 para o Cris Silva. O Nino, nota 6, eu não tinha dado a nota. Felipe Melo, nota 6, Davi Braz, nota 6 e André, nota 7. Samuel Xavier, nota 5. Iago, nota 5 também. Tá?
Situação Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira estava sendo vendido para o Al-Wash da Arábia, time do Odair Helman, né? E time também do Michel Araújo, mas houve um desenrolar aí, uma mudança total na negociação, né? O Fluminense tinha fechado com o time da Arábia por 11 milhões, Gabriel Teixeira se apresentou ao time da Arábia, fez os exames médicos e foi aprovado nos exames médicos. Só que na Arábia tem uma obrigatoriedade dos exames serem repetidos na FIFA. Então, quando o Gabriel Teixeira foi repetir os exames na FIFA, ficou constatado uma lesão de grau 1 muscular, né? E essa lesão, já que o time da Arábia está contratando justamente para uma final de campeonato na Arábia, ele descartou a contratação do Biel, porque o Biel ia ter que fazer um preparo para melhorar dessa lesão, né? Então, houve uma desistência do time da Arábia e o Gabriel Teixeira voltou a ser jogador do Fluminense. Tecnicamente foi bom essa desistência, o Fluminense ganhou mais um reforço, principalmente de jogador que joga pela linha de fundo, pelos lados do campo. Em termos financeiros, não foi bom para o Fluminense, que ele perdeu 11 milhões que podia ser diminuído na sua folha salarial, né? 11 milhões que ia entrar bem no clube, na parte financeira. Outro assunto, pessoal, Fluminense e Audax, próximo jogo do Fluminense. Ia ser em Volta Redonda, não vai ser mais, vai ser no Luso Brasileiro, quinta-feira às 20h15. O Luso, o Fluminense estava insatisfeito com a má iluminação do campo da Portuguesa, por isso estava tentando negociar com o campo do Volta Redonda, mas pelo tempo de viagem, os jogadores acharam melhor, e a direção também, o Fluminense continuar jogando no Luso Brasileiro. Daqui para a ilha, os jogadores gastam 30 minutos. Para a Volta Redonda é 3 horas para ir, 3 para voltar. Então é uma viagem cansativa e o Fluminense achou melhor continuar jogando no estádio do Luso Brasileiro. A iluminação foi melhorada pela Portuguesa, a deficiência foi sanada e o jogo está marcado para quinta-feira às 20h15. Fluminense e Audax pela terceira rodada do Cariocão. Já o jogo Fla-Flu vai ser no Engenhão. Já está certo o jogo Fla-Flu no Engenhão. É um jogo que o Flamengo volta com a sua equipe titular, né? E o Fluminense vai jogar com seus novos contratados. Então é um jogo que vai chamar o público, por isso se achou melhor o Engenhão. Tá bom, gente? Embora as taxas do Engenhão sejam mais caras, sejam maiores, a dupla Fla-Flu resolveu jogar no Engenhão. Hoje houve um probleminha lá no Fluminense. A Netflu, através do seu jornalista Paulo Brito, tornou público que Abel e o jogador Ganso tiveram uma discussão, né? Uma insatisfação do Ganso por não ficar no banco de reserva no último jogo. O treinador se posicionou, deu uma entrevista dizendo que vai jogar quem estiver melhor. E o Ganso não estava melhor na semana do último jogo. Então ele escalou o John Arias e deixou o Ganso fora do banco de reserva. Já o jogador e sua mulher foram às redes sociais após a divulgação das notícias para negar esse descontentamento do Ganso e negar essa discussão do jogador com o treinador. Falaram que isso aí é uma inverdade, que não houve isso, tá? Bom, então o que eu posso falar, eu não tenho como afirmar se foi verdade ou não. O jornalista divulgou e o jogador e sua esposa negaram nas redes sociais. Então ficou dito pelo não dito. Bom, gente, é um jogo importante. O Fluminense joga pela terceira rodada. É importante a vitória tricolor, porque ele chega ali no grupo dos 4, se conseguir a vitória. Encosta no grupo que está na liderança. É importante que ficar sempre ali entre os 4, porque a semifinal vão ser os 4 melhores do primeiro turno, né? E é importante uma vitória agora, porque o próximo jogo do Fluminense depois do Audax é o Flamengo.
Aí a chapa começa a esquentar, o Fluminense começa a jogar os clássicos. Então é obrigação do Fluminense passar bem pelos times pequenos, né? O Fluminense contratou, tem um elenco forte, então tem obrigação de ganhar de times considerados pequenos, né? Perdeu pontos para o Bangu, quando não era para perder, foi prejudicado, teve 2 pênaltis que o juiz não deu, né? Nesse jogo contra a Portuguesa teve mais um pênalti que o juiz não deu. São coisas que estavam acontecendo no Fluminense já há anos, né? O Fluminense vem sendo prejudicado pela arbitragem há anos. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre colocar aqui no canal, né? Mas isso não é desculpa para o Fluminense ter perdido o jogo para o Bangu. O Fluminense tinha que ter criado muito mais oportunidades e feito os gols, independente dos pênaltis, né? Bom, gente, então eu peço a todos que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam, que deem um like, que ativem as notificações, que compartilhem com o maior número de torcedores possíveis, tá? E fica a pergunta aí para vocês, inscritos no canal e também para os não inscritos, o que vocês acham? Se o Ganso deve ou não ter oportunidade nesse time do Fluminense, nesse time titular. Parece que o Ganso tem se dedicado bastante aos treinamentos, está com vontade, parece que o jogador viu chegando medalhões aí, também ele quer mostrar o seu valor, coisa que ele ainda não demonstrou com a camisa do Fluminense. Então, de repente, o jogador está com vontade e eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O Abel deve dar oportunidade ao Ganso no time titular ou não? Outra pergunta, contratação do Thiago Neves. O que vocês acham, torcedores? É válido para o Fluminense contratar mais um jogador de 36 anos? Mais um jogador em fim de carreira? Ou é válido pela qualidade técnica do Thiago Neves, que pode decidir no jogo a qualquer minuto? É um jogador que tem uma qualidade técnica indiscutível, independente da sua idade. É um jogador que pode entrar no segundo tempo e definir um jogo, né? Então, o que vocês acham sobre a contratação do Thiago Neves e sobre Ganso? Se ele deve ou não ter oportunidade nesse novo time do Fluminense, tá bom? Deixem os seus comentários e peço a quem... Tem muita gente que assiste o vídeo, pessoal, e não deixa um like. É muito importante o like para mim, para o canal. Vocês às vezes assistem o vídeo e esquecem de dar um like. Então, se puderem deixar um like, ativar as notificações para quando eu gravar um novo vídeo vocês serem avisados. E se puderem compartilhar com o maior número de torcedores possíveis, eu agradeço aqui no canal. O canal está chegando a 1K. É difícil, todo começo é difícil, né? Então eu preciso de vocês para me ajudarem a crescer o canal, tá bom? Obrigado a todos, saudações tricolores. Amanhã, tendo novidades, eu vou gravar um vídeo para vocês, tá bom? E de repente, se sair a escalação, eu já divulgo para vocês a escalação do Fluminense. E qualquer novidade a gente está aí para divulgar para vocês, ok? Saudações tricolores, um abraço, boa noite para todos.